Alguma vez pararam para pensar no que faz com que uma mensagem não seja apenas ouvida, mas que seja, bem, verdadeiramente sentida? É precisamente isso que vamos explorar aqui. A arte de comunicar de forma eficaz. Vamos desconstruí-la em 3 pilares fundamentais. Vamos a isso? A questão de fundo é esta, não é? O que é que realmente distingue uma simples troca de palavras de uma comunicação que inspira, que conecta, que constrói relações? É exatamente essa a resposta que vamos procurar juntos. E por que é que isto é tão crucial? Bem, os números falam por si. Em média, passamos uns impressionantes 3/4 do nosso tempo a comunicar. Pensem bem, é uma parte gigantesca da nossa vida, tanto a nível pessoal como profissional. Por isso, dominar esta arte não é um extra, é mesmo uma necessidade. Ok, vamos começar pelo princípio de tudo. O primeiro pilar, a fundação. Antes de queremos construir mensagens sofisticadas, temos mesmo de perceber quais são os blocos essenciais que sustentam qualquer ato de comunicação. E olhem que a própria origem da palavra já nos dá uma pista enorme. Comunicar, isto vem do latim, comunicare, que significa literalmente pôr em comum. Portanto, o objetivo não é só falar, é criar um entendimento partilhado, um terreno comum com a outra pessoa. Em teoria, o processo parece simples, não é? Temos um emissor, que tem uma ideia, a mensagem, envia através de um canal, e um receptor do outro lado que a recebe. Mas a verdade é que em cada uma destas etapas podem surgir todo o tipo de ruídos e barreiras que complicam tudo. É impressionante se pararmos para pensar, desde a nossa aparência e o tom de voz, passando pelas nossas crenças e pela nossa cultura, até aos preconceitos que, quer queiramos, quer não, todos temos. Tudo isto pode distorcer a mensagem original sem que ninguém se aperceba. Então, qual é o antídoto para isto tudo? O feedback. A informação de retorno é a chave. Não só nos confirma que a mensagem foi bem recebida, como também, e isto é muito importante, reforça a confiança entre as pessoas. Garante que estão de facto na mesma página. Muito bem. Agora que já temos a base sólida, vamos avançar para o segundo pilar, a estrutura. Com a fundação no sítio, está na hora de começar a construir. Uma comunicação poderosa precisa de ter uma estrutura lógica para que as ideias não se percam pelo caminho. É fundamental percebermos que falar e escrever são coisas diferentes. A comunicação oral é mais espontânea, certo? Muitas vezes as coisas ficam implícitas e usamos frases mais simples. Já a escrita, pelo contrário, é planeada, é explícita e permite-nos ter uma densidade de informação e uma complexidade muito maiores. E aqui fica um princípio de ouro, especialmente quando se fazem apresentações. A clareza ganha sempre à quantidade. É muito, mas muito mais eficaz aprofundar bem 2 ou 3 ideias-chave do que bombardear uma audiência com imensa informação que, no fim de contas, ninguém vai reter. Seja num simples e-mail ou num relatório complexo, a estrutura clássica funciona sempre. A introdução serve para captar a atenção. O desenvolvimento apresenta os argumentos de forma lógica. E a conclusão, claro, amarra tudo, reforçando a mensagem principal. E é aqui que entram 2 palavras mágicas: coesão e coerência. A coesão, no fundo, garante que as frases estão bem ligadas, que o texto flui. Já a coerência assegura que tudo faz sentido, que há uma lógica interna. São basicamente as 2 faces da mesma moeda para uma mensagem bem organizada. E chegamos ao terceiro e último pilar, a entrega. Ter uma base sólida e uma estrutura impecável é essencial, claro, mas a forma como apresentamos a mensagem é o que vai determinar se ela vai ser lembrada ou se vai ser completamente esquecida. Numa apresentação oral, os primeiros segundos são absolutamente vitais. É preciso começar com força, é boa ideia usar exemplos concretos para tornar as ideias mais palpáveis e não ter medo de repetir os pontos mais importantes. E, claro, fechar com uma conclusão memorável que reforce a mensagem principal. A nossa linguagem corporal muitas vezes fala bem mais alto do que as palavras. Um olhar mais tímido e gestos contidos podem sugerir um estilo passivo. Já um olhar hostil e uma voz alta indicam agressividade. O equilíbrio ideal está no estilo assertivo, um olhar direto, mas amigável, e um tom de voz que é calmo, mas firme. E quando se usam auxiliares visuais como slides, a regra de ouro é menos é mais. Eles devem estar ali para apoiar o que está a ser dito, não para competir pela atenção. O ideal é que sejam simples, fáceis de ler e focados apenas nas ideias essenciais. É fundamental nunca nos esquecermos disto. Os slides são uma ferramenta de apoio. A verdadeira ligação, a comunicação a sério, acontece com as pessoas que nos estão a ouvir. A conversa é com a audiência, não com o ecrã. Ora bem,
Vamos agora juntar as peças todas. A fundação, a estrutura e a entrelha não servem apenas para passar informação de forma eficiente. Não. O verdadeiro poder destes três pilares está em usá-los para construir pontes, para criar ligações genuínas com os outros. E a melhor ferramenta para construir essas pontes chama-se diálogo. Mas atenção, diálogo não é um combate verbal para ver quem tem razão. Pelo contrário, é uma partilha de ideias e de sentimentos que tem de ser baseada na escuta e no respeito mútuo. Perante um conflito, geralmente temos três caminhos possíveis. A fuga, que é o estilo passivo, basicamente cedemos. O ataque, que é o estilo agressivo, onde tentamos impor a nossa vontade. Ou então o diálogo, o estilo assertivo, onde procuramos uma solução em que todos saiam a ganhar. A conclusão parece-me bastante clara. Enquanto a fuga gera frustração e o ataque gera ressentimento, só o diálogo construtivo, aquele que procura uma vitória para todos, é que garante o verdadeiro sucesso nas nossas relações, sejam elas pessoais ou profissionais. E, para terminar, fica a reflexão. Depois de olharmos para estes três pilares, a fundação, a estrutura e a entrega, qual deles é que parece precisar de mais atenção na nossa comunicação do dia a dia? Porque, no fundo, a consciência é sempre o primeiro passo para podermos melhorar.